E aí, tu sabe calcular a área desse terreno? Se não sabe e quer descobrir, então vem comigo até o final. Meus gurizados, sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí a gente tem um quadrilátero. Como é que a gente pode calcular a área desse quadrilátero? Quando a gente tem um quadrilátero irregular, ou num formato que a gente não consegue identificar, o ideal é a gente calcular a área em partes. E como o canto A tem 90 graus, então seria interessante a gente dividir esse quadrilátero em duas partes, traçando um segmento entre o B e o D. Porque daí, se tu observar, formam dois triângulos. E o de cima, como o ângulo é reto, a gente já tem um triângulo de 90 graus. E no outro triângulo, a gente tem um triângulo normal. Então, o triângulo retângulo a gente vai chamar de A1 e o outro triângulo a gente vai chamar de A2. Logo, a gente tem que calcular a área, o A1 e depois o A2 e depois somar os dois valores. Começando com o A1, que está muito fácil. Porque qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. E esse triângulo retângulo está virada de cabeça para baixo. Então a base está na parte de cima e a altura está como apresenta ali. Então como é que fica? 72 vezes 30 dividido por 2. Claro que tem várias maneiras de fazer essa conta, né? Pode pegar, multiplicar 72 por 30 e depois dividir por 2. Mas eu vou pegar o 72 e dividir por 2 primeiro. E aí vai dar 36. E aí 36 vezes 30 fica fácil. Por quê? Porque eu posso multiplicar 36 vezes 3, que vai dar 108, e aí o zero eu só acrescento no final. Aí o resultado final do A1 é 1080 metros quadrados. E agora a gente tem que calcular o A2. Como é que a gente pode calcular a área desse triângulo? Bom, a gente tem informação de dois lados. Um dos lados vale 90 metros e o outro 84 metros. Mas a gente não tem a altura desse triângulo, porque lembrando, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A gente até tem a base, mas não tem a altura. E aí como é que a gente pode fazer esse cálculo? Aí uma fórmula que ajuda muito a calcular esse tipo de triângulo, quando não tem altura, é a fórmula de Heron. Que daí tu precisa dos valores dos três lados desse triângulo. Claro que a gente já tem um 90 e 84, só que seria interessante a gente ter o valor do lado BD. E aí, como é que a gente pode achar o valor desse segmento? Como o BD faz parte do triângulo retângulo do A1, a gente pode utilizar Pitágoras, já que a gente tem um triângulo retângulo. E o que Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E neste caso a hipotenusa é o segmento BD. Então a gente pode chamar esse segmento BD de x, para facilitar os cálculos. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, como é que fica? Como x é a hipotenusa, então vai ficar x ao quadrado igual 30 ao quadrado mais 72 ao quadrado. Resolvendo 30 ao quadrado vai dar 900, e 72 ao quadrado, que é 72 vezes 72, vai dar 5.184. E aí, somando 900 mais 5.184, nós vamos ter 6.084. Claro que o x está ao quadrado, então para eliminar esse expoente, a gente tem que colocar a raiz em cima dele, porque o inverso da potência é a raiz. Claro, numa equação, raiz de um lado tem que colocar a raiz do outro lado também. Corta a raiz com a potência, daí fica x igual a raiz quadrada de 6.084. Claro, calculando essa raiz, a gente vai ter 78. Logo, o valor desse lado, o valor de x, vai ser 78 metros. E agora, como a gente já tem os três lados desse triângulo, agora sim a gente pode aplicar a fórmula de Heron. Claro, se quer saber de uma forma detalhada como é que a gente calcula essa fórmula, ou a fórmula de Heron, deixei o link aqui na descrição para te poder aprofundar muito mais teu conhecimento. E aí, como é que a gente aplica a fórmula de Heron? Então, primeiro a gente tem que somar todos os valores desses lados e dividir por 2. Então fica 78 mais 84 mais 90 dividido por 2. Somando os valores de cima, a gente vai ficar com 252. Claro que o 2 continua acompanhando, porque a gente não dividiu por 2 ainda. E 252 dividido por 2, a gente vai ter 126. Então essa é a primeira parte que a gente faz da fórmula de Heron. A gente soma os lados e divide por 2. E agora vamos aplicar de fato a fórmula de Heron, que é o seguinte. É a raiz quadrada desse valor encontrado, no caso 126, vezes a diferença desse mesmo valor 126 por cada um dos lados. Neste caso, 126 vezes 126 menos 84, vezes 126 menos 78 e vezes 126 menos 90. Claro que agora calculando as diferenças. 126 menos 84 a gente vai ter 42, 126 menos 78 a gente vai ter 48 e 126 menos 90 a gente vai ter 36. Claro que agora a gente tem um produto de 126 vezes 42, 48 e 36. E como é que a gente pode fazer para facilitar um pouquinho a nossa vida para calcular essa raiz? A gente pode fatorar esses números. Por exemplo, o 126 ele é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Então a gente pode substituir o 126 por esses valores, esses números primos. Fatorando 42, a gente sabe que é 6 vezes 7. E o 48, 6 vezes 8.
E o 36, 6 vezes 6. E aí o que acontece? A gente tem vários números formados nesse cálculo. Então tudo que for parzinho, a gente vai tirando da raiz. E o que não formar par, vai ficar dentro da raiz. Então, olhando essa sequência de números, a primeira dupla, o primeiro parzinho que a gente tem é os dois primeiros 3. Então, como a gente tem um par de 3, esse 3 vai fora da raiz. O segundo par que a gente tem é o 7 com outro 7. Então, também a gente pode tirar da raiz um 7. Aí tu já viu que fora da raiz já tem o 3 e o 7. Isso tu depois multiplica no final. A próxima dupla que a gente tem é o 2, 6. O 6 e o 6. Então, também a gente pode tirar da raiz. E por último, a gente tem mais 2 6. Então, também a gente pode tirar esse outro 6 da raiz. E aí, o que sobrou de não par? O 2 e o 8. Então, esse aí a gente deixa dentro da raiz. E aí, fazendo 3 vezes 7 vezes 6 vezes 6, qual é o valor que vai dar? Vai dar 756. E dentro da raiz, 2 vezes 8 vai dar 16. Só que olha só que legal. Raiz quadrada de 16 vai dar 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, a gente já elimina essa raiz. E aí fica 756 vezes 4. Que aí a gente vai ter como resultado 3.024. E já temos a área do A2, do nosso segundo triângulo. E agora, como a gente tem o resultado de A1 e A2, então o que a gente tem que fazer? Como a gente quer a área desse terreno, ou saber a área desse terreno, basta somar os dois valores. E aí, pegando 1.080 mais 3.024, aí a gente vai ter 4.104 e está feita a conta. Logo, a área desse terreno é 4.104 metros quadrados. E se tu chegou até aqui, até o final desse vídeo, num aprendizado assim, ó, incrível, que tu não vai ter em nenhum outro lugar, então peço para te curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e aí eu vou te deixar indicado esse outro vídeo aqui, para te aperfeiçoar muito mais o teu aprendizado matemático. Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!